Olá, muito boa noite, bem-vindos à nossa grande entrevista. Especialíssimo convidado hoje, há algum tempo já queria convidá-lo, que é o Dr. Otávio Verri Filho. O cidadão tem muito o que dizer, né? Não só na parte profissional dele, que é a parte da justiça, ex-promotor, advogado militante ainda, mas outras coisas também. O interesse pela história regional, é muito interessante isso aí. Doutor Otávio, que prazer tê-lo entre nós. Todo meu. Viu? O último papo que nós fizemos foi na eleição, né? Nós estávamos na 79, Foi. nós ficamos um tempão lá falando. É ótimo. Eu agradeço o convite, Cassone, estar aqui na TV Mais Ribeirão e em contato com os telespectadores, o que é muito importante, e estou à disposição para mais uma polêmica, né? Beleza, vamos provocá-lo um pouquinho. Um breve currículo, doutor Otávio Verri Filho é formado em Direito pela São Francisco, pela USP São Paulo, em 1971. Depois, tempos depois, olha aí, 12 anos depois, ele ingressou no Ministério Público, no estado de São Paulo, em janeiro de 83, não? Promotor de Justiça em Cajuru e Ribeirão Preto. Ex-promotor do Meio Ambiente e da Cidadania. Aposentou-se em 1997, mas não parou de trabalhar com toda a experiência. Seria um crime se abandonasse todo esse patrimônio a serviço do direito. E aí ele começou a advogar. Ingressou como advogado do Escritório de Assistência Jurídica do curso de Direito da UNAERP e permaneceu ali até 2012, até recentemente. Mas tem uma coisa interessante, ele é responsável por uma plataforma, pelo website www.plataformaverri.com.br, tudo junto, Plataforma Verri, com postagens, mais ou menos 2.000 livros da história regional. Não sei tanta coisa onde ele arrumou, quanto tempo ele levou. Nós vamos conversar um pouco sobre isso também. O que você pensar, você acha ali? É fácil de abrir. Você entra na plataforma, localiza lá, procura a cidade, vamos lá. Santo Antônio da Alegria, apareceu coisa de Santo Antônio. Matão, minha terra natal. Eu vou deixar para o fim de semana para saber o que você andou falando a respeito da gente lá, viu? Ou lá, os escritores da região, a história da cidade, né? Então, diariamente, vocês percebem, vocês que são amigos dele no Facebook, eu sou com muito prazer, diariamente ele posta lá sobre a história de Ribeirão Preto. E tem um arquivo extraordinário. E atualmente, militante, né? Advogado no fórum local. Muito obrigado por ter atendido nossa convocação mais uma vez. Vamos falar um pouco de sua formação acadêmica e de sua passagem pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. São Francisco, Arcadas, gloriosa, concorridíssima. Em 71 ainda era um dos cursos mais concorridos. Me lembro, eu estava dando aula em cursinho em São Paulo. São Francisco, Direito, na USP era uma coisa de louco. Era Medicina, Direito e Engenharia, Poli, né? Depois começaram a aparecer uns cursos assim, jornalismo, publicidade, roubou um pouco o interesse da garotada, aí virou onda, né? Aqueles caras de gravatas diferentes, né? Cinema, gastronomia. E aí isso, e agora a tecnologia, umas coisas mais recentes, né? Mas ainda são carreiras muito concorridas. E o curso de Direito de Ribeirão Preto, o senhor sabe, é um dos mais concorridos do país. Da USP. Valorizadíssimo da USP. Também da UNAERP, onde eu estive, é muito bom. Tradicional da UNAERP. Tradicional. Pois é, eu fiz o clássico aqui no Daniel Mota. E... Só professor de português, como é que chamava? Floranete. Tinha que ser, né? Pois é, excelente, deu uma base formidável, era uma classe de alto nível. Eu imagino. E eu tive que pública. acompanhar, nós éramos em 3 homens apenas. Só? Só. E os outros... E clássico, o pessoal ia mais para a área de medicina, né? Científico, né? Era o clássico científico, né? Divisão. Classe científica. O alto nível, meus colegas, e a Floranete era muito rigorosa. Muito. Ela tirava 1 ponto quando eu não acentuava o octávio. Era uma proparoxítona. De tom crescente. Certo. Então, aí eu entrei na USP, não precisei nem fazer cursinho. Foi muito bom. 1967. Eu entrei na USP e formei-me em 1971. 71. Embora eu não tenha constado aí no currículo, quando eu saí em 1971, em 72,
eu entrei como advogado procurador do município de São Paulo. Olha aí, você ficou um espaço aqui que você trabalhei. não falou que fez, advogado. Eu trabalhei no setor de desapropriações na época que era prefeito o Faria Lima. Imagina o quanto nós trabalhamos ali. Excepcional prefeito, referência. Porque Um dos ele melhores de todos os abriu tempos. a leste-oeste ali em Viaduto São Faria Paulo, Lima, o viaduto. famoso. Tudo. Foi um trabalho intenso no Galerias. setor nosso. Era ali na Avenida Liberdade 103. Olha. Bom, mas abriu o concurso para o Ministério Público, eu entrei em 1967. Concorridíssimo, diga-se de passagem. Desculpe, eu prestei concurso em setembro de 72 e assumi aqui em Ribeirão Preto em janeiro de 1973. Exato. Eu fiquei 9 anos como substituto aqui de Ribeirão Preto, andei toda a região, trabalhei, aí fui ser promotor de Cajuru. Titular efetivo. Titular. Lá, cheguei na cidade, não tinha jornal, montei um jornal. Aí. Olha só. Montei um grupo folclórico de Espetacular. cavalaria, movimentava as cidades. Ele é tudo, jornalista, chefe da tropa, mais do que tudo que promotor. E nas horas vagas, movimento Aliás, de peregrinos para Santiago de Compostela. Falaremos disso daqui a pouco. Pois é, e foi 4 anos moramos lá. Aí vim para Ribeirão Preto. Cajuru tinha quantos habitantes? Você recorda? Naquela época, Cajuru tinha 15 mil habitantes. Era uma gracinha, né? Ainda é uma cidade pequena e gostosa? Não, muito boa, porque... Todo mundo conhece todo mundo. Sim, e dá a impressão que você está ainda já em Minas Gerais. Povo bom, povo tradicional. Baixíssimo índice de violência na época. Exato. E ao lado, que também pertencia à comarca, era Cássia dos Coqueiros. Cássia dos Coqueiros. São A cidades festa simpáticas. de Santa Rita, cheio de tradicional. mineiros, né? Isso. E ali tem, é alto, né? Tem uma visão, dali você enxerga Mococa, você enxerga Bonita a região. Muito bonito. Ficamos ali, moramos ali, depois viemos para Ribeirão Preto. Trabalhei aqui em Ribeirão Preto, praticamente até Cidadania e meio ambiente, que você ocupou aqui em Ribeirão. Eu tinha a função civil também. Mas aí com a Constituição de 88, o Ministério Público foi fortalecido, né? Muito, né? E então apareceram a defesa dos interesses difusos. Sim. Dentre eles, os monumentos históricos, meio ambiente, cidadania. Eu, então, ocupava essa função. Né? Ocupei essa função aqui. Fiz muito júri também, promotor do júri. E aí, até nas vésperas... Aí teve... Aqui, sempre aparece vai mudar, aposentadoria, essas coisas, dá todos esses transtornos. E eu acabei me aposentando em 1997. Chateou, disse, eu vou tirar o time e vou cuidar da minha vida particular. Aí eu me promovi para São Paulo e me aposentei em São Paulo. Fez bem, foi advogar. E logo entrei na UNAERP para cuidar do escritório de assistência jurídica. Ganhou muito na UNAERP. Onde eu permaneci 14 anos. Um belo tempo. A UNAERP tem uma bela estrutura, né? Doutor Elmara... Tem. E em razão de estar ali em contato com todos os recursos que a UNAERP tem, o curso de análise de sistema, eu montei, já desde Cajuru, quando formei o jornal, fui colecionando livros da história da região e então pude, ali na UNAERP, fazer o programa do meu website, né, o Plataforma VR. E eu continuando com os livros, quando ele concluiu, eu tinha uns 400, 500 livros, comecei a colocar todos os livros, que eu coloco a capa, as informações básicas e uma sinopse. E pergunto, você leu o livro? Aí. E chega agora a uns 2.000. 2.000 livros. Por volta de. Tem uma história interessante. Como é que você vai ler os livros? Bom, veja bem, eu fiz clássico, sempre li muito.
tem uma leitura dinâmica. Eu digo o seguinte, você lê tal, às vezes eu leio um livro num dia. Como? Olha aí. Espera um pouquinho. É uma questão seguinte, o autor, para escrever mais de 10 linhas, 10 folhas, tem que ser muito bom. Senão ele não prende o leitor. Aí ele acrescenta algo, uns penduricalhos no livro, tal. Ele começa a descrever um ambiente, os pássaros gorjeando nas árvores, tal. Eu falo, isso daí eu já li umas 500 vezes, eu elimino. Eu vou naquilo. Agora, é lógico, tem autores que são específicos no assunto, especialistas no assunto, aí prende e você vai até o fim, às vezes você demora 2 dias para ler o livro. Já me deu um gancho legal, sua preferência literária, didático. Opa! Deu uma mexidinha, cuidado com essa cadeira aí. Mas não vai cair não, fica tranquilo. Sua preferência literária, assim, no clássico a gente tinha que ler muita coisa ali. Eu li toda a literatura. Os grandes clássicos da literatura portuguesa e brasileira. Todos os você movimentos tinha inglês, literários. Você tinha inglês aqui, e francês também no currículo, né? Tinha, na época. Cantou a Marseillaise nas aulas de francês? A professora de francês era a Jalde Lolato. Olha. Uma excelente. Allons enfants de là, tinha que abrir aula assim. Quatro. Le jour de gloire est arrivé. Interessante. Francês tinha mais prestígio que inglês na época. Tinha. Muito mais. Claro. A influência que vinha de lá? Quando eu fiz, eu tinha um latim, professor Lourenço Torres da Silva. Mas que coisa. Os institutos. E filosofia, no clássico, Mas que era o professor Célio Figueiredo. Esse é famoso também. Excelentes professores. Bom, você pegou o input, pegou o embalo inicial. Isso daí, então, a literatura brasileira, a gente lia, como eu digo, as nossas colegas eram feras e a gente tinha que acompanhar, né? Então, agora, veja bem. Dos que você leu, que ficou assim marcante na sua leitura. Bom, veja bem, por incrível que pareça, nós temos aqui na literatura brasileira o Machado de Assis. Esse é imbatível, que lê, né? Eu não sou muito de poesia, não. Não, né? Não. Nem Drummond de Andrade fez sua cabeça. Sim. Mas eu não sou muito, não tenho muita paciência para ler poesia. Eu gosto também de ler sobre economia, por incrível que pareça. Eu fiz o clássico e tal, mas gosto de ler sobre economia e também os livros que têm o fundo histórico. Ah, perfeito. Né? Biografia você gosta? Biografia. Tem biografias lindíssimas, né? Literatura policial avançou aí na condição de advogado? Não. Nenhuma Agatha Agora, Christie. de uns tempos, desde quando eu comecei com a minha coleção, aí o meu tempo, e por incrível que pareça, mas como é que você conhece? Olha, dada a idade, eu já estou perdendo um pouco o sono. E aí sobra tempo para ler. Bom, eu chegava, porque eu trabalhava na UNAERP, antes era o promotor, trabalhava na UNAERP, e cheguei a ficar 4 anos trabalhando de manhã, à tarde e à noite. Puxa, full time. Então, e tempo? Bom, eu levantava sábado, tipo 3 horas da manhã, e até às 11 horas lendo e fazendo as sinopses dos meus livros. Então, os livros... Por quê? Você teve que fazer tudo isso, começar a partir de 500 livros. Eu cheguei lá na UNAERP, na parte lá da literatura, do curso de línguas de lá, eu queria saber se teria alguém que pudesse me ajudar, né? Aí eu falei, olha, eu estou com 500 livros, eu estou precisando ler, fazer sinopse, isso e aquilo, eu posso pagar, vamos dizer, no máximo R$20 cada livro. Olharam para mim e falaram, peraí, mas você está com ler livro por R$20? Falei, mas eu tenho 15... proposta indecorosa, doutor. Isso é uma proposta indecorosa. Eu falei, bom, então o que resta? Essa que eu faça, né? Não tem outra saída. Fazer o quê, né? Nós tivemos que... E tomou gosto pela Agora, coisa. Veja bem, quando se gosta... Quando você não percebe, você faz espontaneamente. É o que eu falo. Quando a pessoa pode escolher qual for a profissão ou atividade que ela queira. E
consegue fazer bem porque gosta. Com prazer. Porque ele faz com prazer. Isso é legal. Então, esse é o meu... Senão não suporta, né? Não aguenta. Não nada com sacrifício, não tem sacrifício nenhum. Ih, vou ter que Pegar um trabalhar livro, hoje. ler. Pô, trabalho é uma Não coisa tem, prazerosa, não tem que ser Por prazerosa, sinal, né? na minha profissão, eu tive sorte de escolher lá tal, isso, aquilo. Nunca tive nenhum sacrifício para exercer a minha profissão. E nem para fazer o que eu faço Ai, que hoje. beleza. Absolutamente. Agora, mas, velho, você no Facebook, no seu História de Ribeirão, você tem 365 dias que você fez texto. Todo dia está lá. E fiz, e muito bom, e fico pesquisando. Tem gente Como esperando, é que você inclusive. faz? É muito bacana. Não, eu fico procurando datas, fico Bacana. procurando os fatos, procuro na Câmara Municipais, leis, isso e aquilo. Puxa, mas isso, para quem não, né, às vezes não é o métier, tem gente que gosta de física, matemática, gosta de estudar. Sim. Que bom que... Que né? bom, e que bom que tem essa diversidade. Não tenha Ótimo, dúvida. sem dúvida. Agora, deixa eu fazer essa perguntinha de caráter técnico, quer dizer, enquanto promotora em Cajuru, em Ribeirão Preto, cidadania aqui, em meio ambiente, você teve algum problema, assim, teve que tomar algumas atitudes mais difíceis, algum problema que apareceu? Porque o promotor, ele é um defensor do interesse coletivo. Você recebe telefonemas de madrugada e de ameaças, né? Ah, recebi ameaça. De ameaças. E tive... Que coisa, hein? Por isso vocês queriam acabar com a promotoria do Brasil, né? Bom, a primeira coisa que a Associação do Ministério Público faz quando o aluno entra é fazer um seguro de vida. Olha, eu não sabia disso, não. Eles falam, olha, sabe como... É risco, né? profissão de risco. Profissão de risco, né? Então, fiz e depois você morre com essa... Você não sabe se correr o bicho pega, se ficar, vai aumentando a contribuição, chega um valor tal, dinheiro que... Bom, meus filhos estudaram em Santa Úrsula e de frente o Santa Úrsula tinha... Lembra? Não sei se lembra que tinha a casa de uma família bem tradicional aí da cidade, e tinham duas solteironas ali que moravam ali, e um cidadão que eu conhecia como um grande estelionatário começou a frequentar a casa. Eu parava para aguardar os meus filhos saírem do Santa Úrsula de frente essa casa, que era uma das casas assim mais... Hoje são prédios ali, bem no lado. Claro, era Santa Úrsula. Muito classe A, né? Muito bem. Aí eu falei, ficamos atentos, porque eu sabia que eram duas senhoras indefesas, que tinham praticamente o quarteirão todo ali, e esse cidadão ali. Aí um dia eu vejo no jornal, na coluna social, esse cidadão jantando com uma delas. Cidadão casado, uma diferença de idade brutal. O cidadão estava ali cooptando uma vontade para... Certamente, e depois ficou apurado, tanto ele foi processado como estelionatário, porque eu denunciei a polícia, e ele foi preso lá na cadeia da Vila Virgínia, lá na rua 1º de Maio. Tem uma cadeia ali, um distrito policial. Aí um oficial de justiça foi ali cumprir o mandato, ele chamou o oficial de justiça e falou, olha, conhece um promotor chamado Otávio Verri? Ele falou, conheço. Fala para ele que assim que eu sair daqui, a gente vai acertar as contas. Olha só, como no Velho Oeste. Aí eu fui, o oficial de justiça chegou para mim e falou, doutor Verri, eu queria avisar o senhor que está acontecendo isso. Nossa. Eu fui à polícia, fiz o boletim de ocorrência, falei, olha, de ameaça. Só que o cidadão, até hoje, não... Está vivo ainda? Olha, não sei. Não está mais em Ribeirão? Não sei. Não tenho visto mais ele em Ribeirão. Família até
Família, conceituada. Um estelionatário. Olha só. E também fiz uma denúncia contra uns médicos do então Hospital São Lucas, que também por estelionato. Olha Eram só. os fundadores do Hospital São Lucas. Puxa vida, hein? Quando foi vendida, porque eles eram grupos de médicos, aliás, oriundos da Faculdade de Medicina, professores da medicina, eles, com o nome que eles tinham, tal, mas não tinham suporte financeiro para fazer um hospital. Muito prestígio e pouca grana. Eles contrataram uma empresa para vender ações. Olha. Essas ações eram vendidas assim, olha, você compra as ações, vai ser tratado de graça lá no hospital. A barganha. Você vai ter uma série de vantagens, não tinha nada. Quando chegavam para ser atendido, quando precisaram para ser atendido, não era nada daquilo. Pois enganosa, houve denúncia. Foi assim que começou. Estelionato mesmo. Né? E eu denunciei eles por estelionato. Vixe. Gente boa. Final feliz, certinho? Caso, acabou. Essa final feliz quando não é o PPP, você já viu, né? Muito bom. Nós falamos das ameaças que o profissional da área do Ministério Público recebe. Se você recorda que recentemente houve um movimento muito grande, né? O Ministério Público não quer dar uma de polícia, não tem força de polícia. O sonho de muitos desses políticos e de algumas alas da cultura nacional é ver Dr. Moro excomungado, né? Executado em praça pública. Por quê, hein? Porque vocês passam esse temor, só porque vocês cumprem a lei, vocês têm todo esse poder de amedrontá-los, de deixá-los apavorados, ou porque a justiça tem um lado bem de corrupção que até então, né, vinha sendo feito e vocês parecem que deram uma moralizada na coisa aí, assustou muita gente. Bom, veja bem. É questão complexa. Bom, é a questão que deve ser abordada da judicialização da política. O senhor me sugeriu que falássemos sobre isso. Tudo vai para a justiça. Bom, aí o Brasil transformou-se numa terra sem dono. A democracia representativa pressupõe uma organização do Estado com um bom relacionamento entre os poderes, cada um cumprindo a sua função. Poderes independentes. Independentes, isso já é uma teoria de Montaigne, e com os freios e contrapesos, pesos e contrapesos. Bom, tem que funcionar o poder legislativo, que é importantíssimo. Importante dentro da democracia. Tem que o controle do poder executivo, mas ele tem toda aquela função de fazer, e arbitrando esses dois poderes é o poder judiciário, certo? Essa é a verdadeira democracia. Que deve funcionar harmonicamente. Tem que funcionar. O que aconteceu nesse país? E o que vem acontecendo? Formação de quadrilhas nos cargos mais importantes do país. Pois é. Quadrilheiros. Justamente. O poder menos influenciado por tudo isso, mas não o mais santo, não pode-se dizer que é o judiciário aqui no país. Isso ninguém está dizendo que é o mais santo. Ninguém está dizendo que ele está infenso à corrupção. Nós temos, volta e meia, casos... Denúncias assim graves. Denúncias e que há tal. Que coisa, não se falava isso, né, outrora? Pois é.
Agora, dado todo o problema que surgiu no Legislativo e no Executivo, Ai, tudo para vocês lá. dado razões econômicas, falta de uma liderança política e de uma estrutura partidária, mas o econômico realmente é o mais importante. Enfim, aí o que houve? Está havendo uma maior dimensão, maior atuação do poder judiciário, Porque as instituições não funcionam. provocado pelo Ministério Público fortalecido em 1988. Então, veja bem, o Moro é um juiz, De primeira instância. mas não pode esquecer que quem está investigando, quem está apurando e quem está deduzindo a pretensão punitiva no Promotoria. juiz é a Procuradoria. Procuradoria-Geral da República. É um fato novo Aqui que apareceu. GAECO, né? E um fato novo que apareceu no Brasil. O fortalecimento e a independência da Polícia Federal. Que querem também chegar para lá então nela. toda a investigação agora formou um tripé e isso está provocando realmente uma reação, e nós estamos vendo agora, Nossa. tal, contra essa atitude do fortalecimento da magistratura e que, vamos dizer, acompanhada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Entende? Perfeito. Então, essa é o chamado judicialização da política, que a política teria que ser feita dentro desse contexto do equilíbrio dos poderes. Com maior ética. Não tem Com ética maior alguma. ética. Agora, veja Ética bem. alguma. Salve-se quem puder. Bom, agora, espera-se que a magistratura resolva logo essa questão. Esse que está sendo um problema. Está havendo uma crítica, o Moro está sendo muito lépido, está exercendo sua atribuição com muita rapidez, muitas sentenças. Isso impressiona muito também. Isso. Agora, é o que não está acontecendo com o STF. A Justiça de Curitiba já condenou não sei quantos. Quantos? São Brasília nenhum. Justamente. Aqueles que têm o foro privilegiado, até agora, o que alegam, hoje inclusive tem uma reportagem na Folha, no Estadão, que o Supremo realmente não tem uma estrutura para a investigação, para a apuração. É um órgão, a rigor, que deveria resolver as questões constitucionais. É o ponto final lá da Ponto coisa. final. Mas não. Até tem hoje uma comparação, que enquanto um juiz da Alemanha julga 800 processos em 4 anos, aqui no Brasil julga-se 6 mil em um ano. Não dá, né? Tá? Então, agora, veja bem, com essa questão da Lava Jato, está durando muito. E extremamente necessário, Sim. sem dúvida, mas está prejudicando a economia. O senhor acha que está prejudicado? Tá. E muito. Essas delações têm sido ruins? Veja bem, o Cassone, as maiores empresas brasileiras Assustador isso aí. eram relacionadas com as obras públicas ou o fornecimento dessas obras O públicas. Odebrecht, basicamente. E os fornecedores, os estaleiros, para a Petrobras, porque ainda tem aqui muitas estatais, né? Semíguias, hidrelétricas, isso e aquilo e tal. Algumas já sendo privatizadas, né? Pararam. É. Então, o desemprego está relacionado com isso. Claro. Lógico, tem o fator econômico que vem desde 2008. Tem a má administração que nós tivemos no período. Mas agora a Lava Jato... Veja, o Cassone, uma outra questão. Hoje, eu estava vendo no jornal, tem 16 cidades aqui com obras paradas. Do PAC, né? Não, todas. Sem ser o Por PAC. quê? Porque as empresas entravam nas licitações com o preço até combinado, já contando com o reajuste
com os aditamentos de 25%. Está tudo certinho. Agora, Armadinho. com Polícia Federal, pá, Vamos esperar um pouco o que isso, vai aquilo, dar, né? ó, não tem os 25%, não. Pararam, eles abandonaram as obras. Olha só. Simplesmente abandonaram as obras. Que é isso? Com desemprego. E mais, Cassone, o Brasil, de um modo geral, ele movimentava a economia com a propina. O jeitinho brasileiro. Era o jeito de as empresas, todos, os fornecimentos, Caixa 2, então, a coisa é isso corriqueira. aqui. Muito bem. Aí, vamos parar com isso? Chegou um momento agora que agora resolveu se moralizar. Não é? É necessário. Sim, pode continuar assim. A opinião pública toda questionava isso, exigia uma atuação. Por quê? Porque estavam vindo muito. Sim. Pois bem, só que tem uma coisa, para o país. Então a Lava Jato é um mal, entre aspas, necessário. Necessário. Ela parou a economia brasileira. Além dos problemas. Agora, doutor Ferri, alguém teria que botar um basta em toda Não, essa corrupção mas- indecente, não, mas- imoral, mas- que está corroendo o país nas suas mas entranhas. quebraram Quebraram o país. Pois é, Quebraram. mas começou, de certa forma, com as investigações, as operações da Polícia Federal. Sim, sim, sim. E veja bem, e o Ministério Público, logo que se apurou lá a questão da Lava Jato, não são todos os, não pode dizer que ainda tem muitos procuradores da República que são ainda do estilo antigo, quieto e tal, mas em compensação aqueles de Curitiba. A nova geração de... Tanto o Moro como o Bretas do Rio de Janeiro dão um exemplo como deve-se atuar hoje a magistratura penal, espetacular, inclusive, espetacular. para que haja uma moralização do país. Eu gosto muito dessa gente. E, né, gente? em razão disso, por isso que a gente... Veja bem, toda essa questão de moralização e que parou, de certa forma, toda essa atividade pública de medo. O prefeito ele falou, opa, calma aí, vamos... Vai sobrar para nós aí, os né? 25 não vou dar, as propinas não vou dar, aí os fornecedores também pararam o serviço, então, dá. Muito bem. Aí, nós estamos com dificuldades na educação, que já tinha, Saúde. continuou piorando, as escolas, o salário de professores, na saúde, na segurança. São os itens mais importantes. Na segurança, está com um problema sério. O país, hoje você liga a televisão, explode a bomba dos carros fortes e assaltos, está uma intranquilidade no país. E aí eles começam a querer chamar os militares. Veja, trouxe matéria de capa dessa semana. Inclusive, que eu comentei outro dia, que agora até... Tanto é que eu fiz até tu, Brutus, quando me refiro ao jornal Estado de São Paulo, Brutus. até tu, Brutus, vai deixar colocar um artigo daquele lá, um militar, querendo explicar por que eles querem entrar. E... O Estadão fez um editorial interessantíssimo sobre isso. Pois é, e já estão... Então, esse comentário é geral. Eu vou no clube, no meu clube de serviços, o pessoal ali que... tal, porque... Vou no Facebook, eu faço qualquer coisa, todo mundo chamando os militares. Você tá, né? Agora, veja bem, não é bem por aí. Jamais. Cassone, não, já vivemos uma experiência Cassone, trágica. Não é bem por aí. Agora, tá difícil organizar, tá. Mas se todos, por exemplo, não vai ter uma eleição agora em 2018? Aí sim, mudança começa por aí. Democracia agora, aí. Se começa a pensar no déjà vu militar, no déjà vu que nos colocou nessa situação, que foi um ex-presidente aí que está nas pesquisas e tal.
Não vai ser por aí. Oficializou a prática. Não vai ser por aí que nós vamos endireitar esse difícil, país, absolutamente. Vai me perdoar. Claro. Nós temos que fazer, porque o Bruno já fazia, ao tempo, vamos fazer um intervalinho. Não perdemos o ritmo e voltamos falando sobre isso, que está muito interessante. Até já, então. Olha, firme aí, volto daqui a pouquinho, doutor Otávio Verri, a clareza dele, né? E, tranquilo, explica com bastante objetividade. Até já, então. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16-3911-9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Já estamos de volta para a segunda e última parte da nossa grande entrevista de hoje, recebendo prazerosamente o Dr. Otávio Verri Filho. Muita história para contar. E o Dr. Otávio Verri, ele não dá para mostrar isso pela TV em função do tempo, é privilegiado do ponto de vista cultural, né? Bem formado, fez uma bela faculdade, uma atuação bastante cidadã, tem muito o que falar. Mas eu queria trazer de novo aqui essa questão da judicialização da política, esse braço, o jogo de braço que se estabeleceu em função do caso Aécio Neves entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado. Eles estão se digladiando, doutor. O que é isso? Eu tenho quase certeza que o senhor vai dizer, não sei, e muita gente já disse isso, quem que tem que resolver isso é o Senado, é um problema do Senado. O Senado não tem nada que jogar lá para o Supremo. Eles têm poder de caçar, é ali que tem que se resolver isso. Senão, como é que fica? Bom, ocorre que a judicialização da política foi provocada justamente pela Câmara e pelo Senado. Eles começaram a recorrer. Eles que começaram, não resolvem ali. Incompetentes. Não conseguem, por falta de duas coisas. Primeiro, uma liderança ali, tipo Ulisses Guimarães. Sim, acabou, isso aí não tem mais. É, uma liderança e tal. Tem mais, Pedro Simão. E disciplina partidária. Não tem disciplina partidária. Aqui nós temos 40 partidos, 30,
mais de 30 partidos. O que o presidente está fazendo para não ser novamente ferrado, ele está negociando com todo mundo. Pois é. Então, como é que pode isso? Não tem. Meu Deus. Veja a situação do centro hoje do país, que é o partido PSDB, está dividido, rachado e tal. E teve o episódio entre o Senado e a... Bom, começou com, e todo mundo aprovou tal, a questão lá do Mato Grosso, o Amaral, Delcídio Amaral. Delcídio Amaral. O ponto de partida para tudo isso. Aí liquidaram o tal. Aí depois teve o episódio do Renan. Né? Que não se pega de jeito nenhum, hein? Do Renan. Agora Renan do Aécio Calvície. Neves. Do Aécio Neves, submetendo sempre à apreciação do Supremo uma questão realmente interna. Eles podem resolver ali. Interna. Não, mas... Devem resolver. Mas tem o espírito de corpus, tem aquela situação... Corporativismo assustador. Né? Então, veja bem. E ficam querendo... Agora... Lavando as mãos, qual ponto o Supremo mandou uma mensagem para o Aires Brito. O Aires vai para o jornal tal, e ele foi ao jornal, né, o ex-ministro do Muito Supremo, bom, por sinal. E disse o seguinte, olha, é bom vocês... Porque eles iam fazer a reunião e iam afrontar a decisão. Falou, não, vai ter uma reunião, eles vão se reunir agora semana que vem, vão decidir sobre essa questão. Né? A questão é momentosa e ele até que ponto que teria o Supremo a ingerência numa questão de interna corporis, né? Então veja bem, aí agora eles vão esperar a decisão do Supremo. A decisão do Supremo. Quer dizer, de certa forma, foi uma captis de minúcio do Senado. O Supremo, então, prevaleceu, o que é bom, porque nesse momento, porque passa o país, ainda bem que ainda, com algumas dissidências internas, alguns elementos lá questionáveis. Uns muito motivados pela mídia. Isso, mas o Supremo ainda... Leia-se Gilmar Mendes. Nós estamos precisando de alguém que tenha um prestígio nacional, porque o presidente está com mais de 90%. Quase está caminho do zero. Então, estamos aí aguardando essa decisão, que é capaz, porque está havendo muita conversa da ministra Carmen Lúcia, certamente com o presidente Eunício do Senado, para chegarem num ponto aí que preservem a governabilidade. Isso é importante. E o respeito que deve ter na relação entre dois poderes importantíssimos e duas instituições respeitáveis. O senhor acha que o parlamentarismo, o sistema parlamentarista, resolveria isso aí? Porque para a solução é bem mais rápido, né? Caberia agora voltar essa discussão? Não, mas desde que houvesse uma estrutura partidária e disciplina partidária. Muito forte, né? Muito forte. Que não tem. Da forma... Isso. Não que o sistema ele é menos traumático. Traumático, eu ia falar isso aí. Menos... A solução vem mais rápida. Rápida, mas é preciso que haja uma disciplina partidária. Os países que têm o parlamentarismo, a Itália, a Inglaterra, né, tem uma disciplina partidária melhor, quer dizer, é lógico, quando... A qualidade do político lá é bem Quando tem que um problema sério, há uma unidade e até voto por liderança. Aqui fica um grupo, tem os cabeça preta, os cabeça branca, no partido. Então, só impasse, só complicação. É verdade. Vamos falar um pouco aqui da nossa terra, Tupiniquim. O senhor se assustou quando foi deflagrada a Operação Sevandija em Ribeirão Preto?
E, de repente, todos esses vereadores, alguns até com um certo ranço moralista, disciplinador, dando regras de bom comportamento do legislativo, todos indiciados aí, prestes a serem condenados ou não. Quer dizer, Bom, eu levei um tremendo susto. Eu não levei um tremendo eu susto. acredito o seguinte, já muitos, ou todos já foram punidos de certa forma, porque a operação foi desencadeada às vésperas de uma eleição. E refletiu diretamente no resultado. E os motivos, tanto é que a própria denúncia, eu li a denúncia, ela ela pega a questão dos honorários, Advocatícios. pega essa questão, pega a questão da atmosfera, né? E tem uma outra questão que é do relacionamento dos vereadores com da Coderp e tal, isso aqui, e da Coderp. São três os pontos principais, né? Bom, aí formaram os colegas do GAECO deram uma conotação de organização criminosa e corrupção passiva, né? Agora, tem uma certa dificuldade, quer dizer, quando você coloca assim numa denúncia N pessoas, a denúncia tem que explicar direitinho qual foi na participação criminosa, qual foi a ação de cada um. De cada um, tem que individualizar, né? Individualizar muito bem e, para cada fato, provas. Então, não obstante o trabalho da Polícia Federal, eu acho que não vai ter a condenação toda. Eu penso que nem todos vão ser condenados. E particularmente, eu acho que tem uns elementos, e a gente já verifica com relação àqueles que estão presos, em prisão preventiva. E o habeas corpus está sendo sempre negado? Sempre negado, então já dá para perceber que existem elementos fortes com relação a essas pessoas. Então, eu acredito. E o principal, um dos principais, que é tido que nesse ponto eu tenho minha restrição com a delação premiada, eu acho que o principal está fora dessa situação, porque firmou uma delação que, se eu fosse promotor, eu não daria delação para ele. O presidente do sindicato? Wagner Rodrigues. Ex-presidente do sindicato. Que, no meu modo de ver, foi o principal. Deflagrou tudo isso aí. Foi ele que tal. E aí ele denunciou. Eu, particularmente, eu não aceitaria a delação dele. Porque não precisava. Foi claro. Na ata, verificou-se que aquela que deveria receber os honorários como advogado. Não. Agora, ele, na condição de presidente, ele que permitiu que houvesse essa alteração. E aí toda aquela situação, todo mundo se beneficiando dessa. Bom, o da atmosfera se matou. Peça-chave nessa confusão toda, nessa situação. E eu vou verificar. Eu particularmente acredito que esses que estão aí serão os condenados. E realmente foi uma coisa, porque a gente ouvia muito falar aqui em Ribeirão Preto que estava havendo esses tipos de... Né? A gente ouvia muito. E, de certa indícios forma, de corrupção em então, Coderp, na educação, da ERP. Então, foi uma Da ação, ERP explodiu foi também. uma ação saneadora,
necessária e no momento certo, porque proporcionou uma renovação política na Câmara. Uma renovação que agora vamos aguardar que haja responsabilidade dos que estão ali, porque, de certa forma, foram beneficiados por essa ação da Sevandija. Então, eles têm que exercer aquela função própria do vereador. E serão mais cobrados ainda que os anteriores. Uma atribuição de fiscalização, Sim. de verificar o que é de interesse da cidade, não fazer uma política por política. Não, já tem né? vereador fazendo oposição aberta, Oposição, descarada, não constrói nada isso. Querendo manter, já fixar a posição Você para a percebe? Já próxima eleição. deixando claro que... Não, isso vai me perdoar. eu acho um retrocesso. Não é dos nossos tempos. Não é? Né? Coisa Eu acredito. tola, coisa, vaidade Isso. pessoal. Eu perdi, então eu vou ferrar. Aquilo que for necessário fazer a oposição, claro, deve ser... Você não por acha que função seria dele. simpático da parte desse político, por uma formação humanista, sei lá, altamente profissional até, ao ser derrotado numa eleição, ir lá dizer, olha, parabéns, você venceu, estou aqui para me prontificar, para ajudar, para colaborar, para fazermos um governo melhor do que foi feito até agora. Não daria para fazer um troço. Claro. Mas cadê formação para isso? E outro Cadê? ponto que eu Seria uma quero... coisa linda se isso acontecesse. E outro ponto que eu quero abordar é o seguinte, é preciso que haja um maior debate, eu acredito, na política. Para evitar decisões Eu me unilaterais, lembro, né, doutor? na história aí que a gente tem acompanhado, aqui tinham debates políticos, porque cada grupo político aqui da cidade, nos velhos tempos, tinha um jornal. O PRP tinha um jornal, o Partido Democrático a tinha imprensa outro. escrita era fazia, tal, isso, aquilo. Hoje, nós percebemos o seguinte, tem os candidatos aqui, os políticos locais, aqueles que ocupam funções na deputação estadual e federal, eles desaparecem do cenário, aparecem na época da eleição. Só na época que interessa, né? Você não sabe que partido que eles são, qual a posição que eles defendem. E agora é um tal de ele mudar se elege, de partido, não? ele se elege por um partido, muda durante por outro, chega na eleição, eles estão em outro. Sem nenhuma proposta ideológica. E você não coerência. sabe. Aí depois apresentam as listas políticas, vêm para a eleição, aí nós somos obrigados a votar e temos que votar nesses elementos que a gente não sabe qual é o... Por exemplo, nós não temos aqui um deputado federal que é do partido do presidente da República. Sim. Goza de muita intimidade até. Não se questiona muito sobre a atuação dele. Ele precisa participar mais do seu programa, dos outros programas que tem, e mostrar a cara, falar que o presidente... Prestar. Que o presidente está fazendo serviço. as coisas, que está mal divulgado, a comunicação que não está boa. Você não acredita? Não Eu acho ele acredita? importante. Não seria, não é? Explicar para o povo. Ele é um porta-voz, né? Claro. De um E governo. assim, não tem também o do governador? Sim, Mesma coisa, sim. o governador chega, o representante do governador, tal, isso, aquilo. Enfim, seria é interessante. preciso que haja. Sabe por quê? Porque isso daí esclareceria bem a população. Entende? Muito. Aí você iria verificar, dizer, não, mas o Temer não é tão ruim assim, o Alckmin não é tão assim, ele está fazendo alguma coisa, nós que não estamos sabendo. Deixar por conta da imprensa, a imprensa... Não, ela imprensa, não perdoa. sabe? Ela não perdoa. Então, eu acho que precisa Uma falha administrativa é explorada à exaustão. Ainda mais em época de eleição, né? Pois é. Então, eu acredito que é isso que está precisando. Verdade. Mais diálogo. Mais diálogo, mais comunicação. E assim, então, Prestação de trabalho, transparência. para que o povo... Até eu digo o seguinte, tem aqueles que defendem aí, está aparecendo muito e tal, tem gente que está precisando mostrar a cara por que está defendendo o Bolsonaro, por que está defendendo isso aqui. Militares? Eles têm que ter o espaço. E outra coisa, eu não sou contra que eles entram em eleição, não. É como eu estava falando, aqui tem cada grupo, que se entre num partido político
e vá para a eleição. Mas esse é o papel da democracia. Vá para a eleição. Né? Por exemplo, o Bolsonaro. Vamos ver quantos votos ele vai ter. Quanto voto vai ter, eventualmente, o Dória? Quantos votos vai ter o Ciro Gomes? É preciso que Exato. haja. E mostrarem para ver. Ninguém, esse negócio de criticar, de falar, tal. Não, absolutamente. A democracia, eles têm direito de participar, vão para a eleição. Se eles tiverem a maioria de voto, tudo bem. Agora, precisa haver o debate. Dizer a que vieram. Né? Aí, outra coisa, não querer antecipar ou queimar etapas. Não, tá ruim. Chamar os militares. Pelo amor de Deus. Não, tá ruim. Vamos aparecer um novo Collor. Oh, Não, peraí. esperar. Não é por aí, É. porque não acaba bem. O Brasil tem uma tradição. Não acaba bem. Porque o não eleitor acaba brasileiro, bem. o eleitor brasileiro é muito mal informado, ele é facilmente Mas é por manipulável. isso que está precisando do debate. Um programa como o seu, esse grande entrevista, está toda semana à disposição para quem quiser mostrar, vender o seu peixe. Não é? Verdade. Claro. Interessante. Né? Fazer um ciclo de discussões, né, trazendo candidatos, líderes partidários, Claro. para mostrar para o eleitor, né, em que pé que está a Por coisa. que nós queremos que venha... Vocês pretendem fazer dentro dessa triste realidade que está aí, Isso. não é? Olha o projeto Agora que vocês não, tá ruim. Eu me lembro, meu pai dizia que o bom... Olha a mão do menino lá do Bruno. Quando o Bruno faz assim, ó, ele vai ter com legenda, Zé Fini. Vamos terminar então. Doutor Otávio Verri Filho, foi ótimo tê-lo aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi uma conversa que acho que o senhor deve ter gostado também, porque foi muito pontual e trouxe coisas interessantíssimas para a nossa audiência. Muito obrigado, viu? O senhor é uma pessoa de grande credibilidade e parabéns pelo seu trabalho, né? Produzindo ainda em benefício de uma coisa importante que é a nossa cidade e região. Eu que agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição quando eu tiver o privilégio de ser convidado. Será outras vezes. Muito obrigado. Gostaram? Doutor Otávio, tranquilo, ponderando bem informado, né? Apartidário, e isso é muito legal. Não vem aqui fazer panfleto, né? Vem aqui dizer o que ele vê com a pessoa vivida, experiente dessa nossa triste realidade. Que está aí não está bom, que precisa mudar. Agora, como vai ser mudado, ninguém sabe. Né? O tempo dirá. Reapresentação domingo, depois da manhã, às 23 horas. Hoje você teve pelo Facebook, até esqueci de falar, sempre esqueça. Né? Daqui a pouquinho você já pode ir lá no Facebook, está na íntegra, se você acompanhou pelo Facebook, e pelo YouTube também. Daqui a pouquinho o Bruno posta pelo YouTube também. TV Mais Ribeirão nos dois, certo? Muito obrigado. Semana que vem eu vou reapresentar um programa em função do feriado, não faremos um programa ao vivo, de semana. Essa triste realidade que tocou o Brasil mais uma vez. Lá nos Estados Unidos, um maluco lá, um show country lá, mata. E aqui, um mais louco ainda, põe fogo em crianças, que é uma coisa que é a barbárie. Bom final de semana para todos, até nosso próximo encontro. Muito obrigado por sua qualificada audiência.